Seja bem-vindo ao canal Reflita. Nesse vídeo estaremos reproduzindo a mensagem Igreja, o fundamento para o futuro da cidade, pregada pelo pastor John Piper. Ele é fundador e professor da Desiring God e chanceler do Bethlehem College and Seminary. Por 33 anos, ele serviu como pastor da Bethlehem Baptist Church, Minneapolis, Minnesota. Ele é autor de mais de 50 livros, incluindo Desejando Deus, Meditações de um Hedonista Cristão, mais recentemente o livro Fundamentos para a Aprendizagem ao Longo da Vida. Vamos para a mensagem. Estou chamando esta mensagem de Igreja, o fundamento para o futuro da cidade. Existem mais de 2 pilares fundamentais desta igreja, mas vou me concentrar em 2 porque o Salmo 19 se concentra em 2. O primeiro fundamento é a glória de Deus. O segundo fundamento é a palavra de Deus. Esses 2 fundamentos respondem às perguntas: o que é a realidade suprema? A glória de Deus. E o que é a verdade suprema? A palavra de Deus. E o que veremos é que a glória de Deus e a palavra de Deus encontram uma união perfeita e pessoal no Filho de Deus, Jesus Cristo, nossa rocha e nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 14. Se você é uma criança me ouvindo agora, pode estar pensando: uau, são muitas palavras grandes. Não tenho certeza se este sermão será para mim. Ouça com atenção enquanto eu aponto algo. A maioria das crianças que conheço que foram ensinadas ao longo do caminho que existe um grande Deus que fez tudo acabam perguntando: papai, quem fez Deus? De onde veio Deus? Isso é o mesmo que perguntar: o que é a realidade suprema? Este sermão é sobre as perguntas das crianças. As grandes perguntas são perguntas infantis. Quando uma criança é ensinada muito cedo, você deve sempre dizer a verdade. Você nunca deve mentir. Nunca diga que algo é verdade quando não é verdade. Mais cedo ou mais tarde uma criança vai perguntar: papai, quem decide o que é verdade? E isso é o mesmo que perguntar: o que é a verdade suprema? Portanto, existem 2 fundamentos para o futuro da igreja das cidades: a realidade suprema, a glória de Deus, e a verdade suprema, a palavra de Deus. Realidade suprema, verdade suprema. Por realidade, quero dizer o que é, e por realidade suprema, quero dizer o que sempre foi e o que define toda a realidade, ou seja, a glória de Deus. Deus nunca teve um começo. Ele sempre esteve lá, e ele sempre foi glorioso. A realidade suprema é gloriosa porque Deus é glorioso, infinitamente grande, infinitamente belo, infinitamente valioso. Todo o resto, incluindo todo o universo e 8 bilhões de seres humanos, é secundário, dependente e derivado. A realidade suprema é a glória de Deus. Por verdade, quero dizer comunicação confiável do que é e do que deveria ser. E o que deveria ser é definido pelo que é, em última análise. E é por isso que Deus disse: sereis santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Santo é o que eu deveria ser. Por quê? Porque a realidade suprema é santa. E o que deveria ser é determinado pelo que é, em última análise. Sereis santos, porque eu sou santo. Fui levado a escolher o Salmo 19 como foco desta mensagem em grande parte porque estou muito sobrecarregado com a prevalência hoje de um tipo de cristão que não gosta de pensar em termos de realidade e verdade suprema. Eles são alérgicos a essas categorias. Eles são mantidos à distância. Em seu lugar estão ideias maleáveis e confusas de tolerância, aceitação, amor, justiça, compaixão, respeito e abertura. Mas assim que você traz a verdade suprema ou a realidade suprema para suportar qualquer uma dessas ideias, de modo a dar-lhes alguma medida de definição e clareza, há resistência. A verdade e a realidade são sentidas como uma espécie de camisa de força, uma limitação, constrição ou restrição, embora Jesus tenha dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. O fardo que trago esta manhã é dizer:
Igreja das cidades, se a realidade suprema da glória de Deus e a verdade suprema da palavra de Deus deixarem de ser os pilares amados desta igreja, vocês deixarão de ser uma igreja verdadeira. E se o tipo de cristão que é alérgico à verdade suprema, a realidade suprema e a clareza, definição e doutrina que flui deles gravitar para o presbitério desta igreja, esse será o começo do fim. Eu acredito que você tem um corpo de anciãos agora que acerta isso. Siga-os como eles seguem a Cristo. Exulte com alegria na realidade suprema da glória de Deus. Exultai com alegria na verdade suprema da palavra de Deus. E exultar pessoal e alegremente na perfeita união da glória de Deus e da palavra de Deus no Filho de Deus, nossa rocha e nosso Redentor, Jesus Cristo. Você verá em apenas um momento por que enfatizo as palavras com alegria e alegria. Glória de Deus. Agora abra comigo o Salmo 19. E se você acha que foi uma longa introdução, na verdade foi uma exposição deste capítulo. Tudo o que acabei de dizer fluiu de minhas meditações sobre este capítulo, e acredito, está explícito ou implícito no Salmo 19. Não temos girado nossas rodas. Os versículos 1 a 6 são sobre a realidade suprema, a glória de Deus. Os versículos 7 a 11 são sobre a verdade suprema, a palavra de Deus. E os versículos 12 a 14 são a resposta de Davi expressando sua necessidade de um Redentor. Os céus declaram a glória de Deus, e o céu acima proclama a obra das suas mãos. Dia após dia derrama fala, e noite após noite revela conhecimento. Não há fala, nem palavras, cuja voz não é ouvida. Sua voz se espalha por toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Nelas ele armou uma tenda para o sol, que sai como noivo saindo de seu quarto e, como um homem forte, segue seu curso com alegria. Seu surgimento é desde a extremidade dos céus, e seu circuito até a extremidade deles. E não há nada oculto de seu calor. Salmos 19, 1 a 6. Qual é o objetivo desses 6 versos? Não há uma única palavra sobre você ou eu, ou qualquer ser humano. Esses versículos são inteiramente sobre Deus e como sua glória é revelada. O que Davi está fazendo? Ele está respondendo à pergunta: o que é a realidade suprema? O que está por trás do universo? Qual é o sentido das estrelas, da lua, do sol e de tudo o que vemos quando olhamos para cima? E sua resposta é esta: o objetivo do universo é declarar que Deus é glorioso, proclamar que um Deus glorioso construiu isso com suas mãos. Às vezes, você ouvirá um cético dizer: se o cristianismo é verdadeiro, porque existem bilhões de anos-luz de espaço, até onde sabemos, trilhões de estrelas inabitáveis, muitas das quais são milhões de vezes maiores que o Sol, enquanto a Terra e sua história são um minúsculo ponto azul no meio dessa natureza selvagem, vasto universo de poder inimaginável. A resposta é esta: a mensagem do universo não é primeiro sobre nós, é sobre Deus. De fato, como Davi disse que construiu isso com as mãos, e o Salmo 8 diz que ele fez isso com os dedos, podemos concluir que foi fácil. E o universo é muito parecido com o amendoim que ele carrega no bolso. O ponto do universo é que Deus é glorioso. Os versículos 1, 2 falam dos céus declarando, proclamando e derramando palavras. Tudo isso soa como se devêssemos ouvir algo. Mas o versículo 3 esclarece: não há palavra, nem há palavras. Esta é uma declaração sem palavras, uma proclamação sem palavras. Então eu acho que a última frase no versículo 3, cuja voz não é ouvida, significa algo assim: os céus têm voz, mas não é uma voz ouvida. É uma voz vista. É uma mensagem vista de Deus. Porque ele continua dizendo no versículo 4, sua voz se espalha por toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. É uma voz sem fala, palavras sem palavras. E não há limite para esta voz que ouvimos com os nossos olhos. Esta declaração, este anúncio que ouvimos ao ver a obra das mãos de Deus. Você se lembra da maneira como Paulo pegou isso em Romanos 1:20? Ele disse: os atributos invisíveis de Deus, a saber, seu poder eterno e sua natureza divina, foram claramente percebidos nas coisas que foram feitas. Então, talvez o mais surpreendente de tudo,
Do final do versículo 4 ao versículo 5, Davi se concentra no sol. E o que ele diz sobre a maneira como o sol proclama a glória de Deus é incompreensível. Nelas ele armou uma tenda para o sol, que sai como um noivo saindo de seu quarto, e como um homem forte, que segue seu curso com alegria. Quando você olha para a declaração da glória de Deus no nascer do sol até o seu poente, o que você deve ver é uma glória divina, que é como um noivo saindo de sua tenda e caminhando em direção ao seu casamento. O que você deve ver é uma glória divina, que é como um corredor forte que gosta de correr e, portanto, corre com alegria. Imagine Eric Liddell de carruagens de fogo, cabeça para trás, braços agitados, sorriso no rosto, sentindo um prazer alegre de Deus em sua vida. O objetivo do universo é declarar que Deus é glorioso. Qual é o ponto? Pare e pense. Isso é incrível. Isso é incompreensível. O que mais pode ser a mensagem senão que, quando você vê corretamente a glória de Deus, é uma glória extasiantemente feliz. É uma felicidade em Deus que pensou nisso, que fez o universo dessa maneira. E é felicidade em nós se vemos e saboreamos corretamente a revelação da glória de Deus. Lembro-me da noite de 20 de dezembro de 1968, deitado sozinho em minha cama no quarto de motel em Barnesville, Geórgia, na noite anterior ao meu casamento com Noel, e pensando, amanhã de manhã é o dia que eu queria há 2 anos e meio. Eu estava tão feliz, e ainda estou. Se você vê a glória de Deus como ela realmente é, esta será a sua experiência, o gozo do glorioso transbordamento da grandeza de Deus. E Davi não ignora, nem Jesus, o horrível sofrimento deste mundo. Jesus disse que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. Mateus 5,45. Davi escreveu este salmo antes dos antibióticos, antes da anestesia, antes de qualquer conhecimento de infecção, antes de motores, eletricidade, refrigeração, encanamento interno, aquecimento central, ar-condicionado ou 911. Era um mundo duro e brutal. E apesar de tudo, quando ele olhou para o nascer do sol, viu um noivo a caminho de seu casamento e um homem correndo de alegria. É por isso que eu disse, Igreja das Cidades, exultem alegremente na realidade suprema da glória de Deus. Agora nos voltamos para os versículos 7 a 11, que se concentram na verdade suprema da palavra de Deus. Como os versículos 7 a 11, com seu foco na verdade suprema da palavra de Deus, estão conectados aos versículos 1 a 6, com seu foco na realidade suprema da glória de Deus. Há mais de uma resposta certa para essa pergunta. Uma resposta é que os versículos 7 a 11 foram escritos para responder à pergunta: e se eu olhar para os céus e não experimentar a glória de Deus e a alegria de um noivo ou de um corredor feliz? Há algo errado com meus olhos. Há algo inadequado nos céus. Acho que a resposta de Davi a essas duas perguntas é sim. A revelação de Deus de si mesmo na natureza é inadequada para tudo o que Deus quer que conheçamos e experimentemos de sua glória. E sim, há algo errado com nossos olhos, e olhar para a natureza não pode consertar, mas a palavra escrita de Deus pode. Então, ele se volta da revelação de Deus na natureza para a revelação de Deus nas Escrituras. Ao ler esses versículos, procure 6 maneiras pelas quais a palavra escrita de Deus é nomeada, 9 maneiras pelas quais a palavra de Deus é descrita e 7 maneiras pelas quais a palavra de Deus afeta o leitor. A lei do Senhor é perfeita, reavivando a alma. O testemunho do Senhor é seguro, tornando sábios os simples. Os preceitos do Senhor são justos, alegrando o coração. O mandamento do Senhor é puro, iluminando os olhos. O temor do Senhor, visto como foco e objetivo da palavra, é puro, permanecendo para sempre. As regras do Senhor são verdadeiras e justas ao mesmo tempo. Mais a desejar são eles do que ouro, até mesmo muito ouro fino. Mais doce também do que o mel, e as gotas do favo de mel. Além disso, por eles é advertido teu servo. Em mantê-los, há uma grande recompensa. Ele nomeia a palavra de Deus como lei, testemunho, preceitos, mandamentos, temor e regras. Ele pega o único diamante, a palavra de Deus, a Escritura,
e o transforma de modo que 6 de suas facetas apareçam nesses 6 nomes. Então ele descreve: a palavra de Deus é perfeita, segura, reta, pura, limpa, verdadeira, justa, mais preciosa que o ouro e mais doce que o mel. Em outras palavras, é completo. Contém tudo o que você precisa como leitor ou ouvinte para conhecer a Deus como ele deve ser conhecido. É impecável e nunca irá enganá-lo. É precioso além da estimativa por causa de sua completude e perfeição. Mais valioso do que a coisa mais valiosa da terra e mais doce do que a coisa mais doce da terra. E então ele dá os efeitos surpreendentes dessa palavra sobre nós. Ele revive, dá vida. Tu, Senhor, tens palavras de vida. João 6,68. Isso torna os simples sábios. Isso evita que você seja um tolo. Cria alegria no coração. Por exemplo, quando vai além da luz do sol e mostra o significado final do noivo e do corredor. Portanto, a realidade suprema da glória de Deus e a verdade suprema da palavra de Deus são ambas alegres. Ambos são projetados por Deus para nos fazer felizes para sempre. Ilumina os olhos, que muitos de nós precisamos quando olhamos para a glória de Deus na natureza, porque não vemos o noivo exultando ou o corredor se alegrando. Ele dura para sempre e nunca vai te decepcionar. Afasta o pecado e leva à grande recompensa final. Em outras palavras, a comunicação de Deus em sua palavra escrita é mais completa e eficaz do que a comunicação de Deus na natureza. Ambos são bons e fazem o que foram designados para fazer. Mas a palavra escrita é melhor. Eu chamei a glória de Deus nos versículos 1 a 6 de realidade suprema porque o ponto desses versículos era que a glória de Deus é a razão pela qual o universo existe. O Deus glorioso estava lá antes de qualquer outra coisa. Todo o resto existe por causa de Deus para mostrar a glória de Deus, e, portanto, a glória de Deus é suprema. Não há nada antes, abaixo ou acima da glória de Deus. É a realidade suprema. E a razão pela qual chama a palavra de Deus de verdade suprema nos versículos 7 a 11 é por causa da repetição sextupla. Lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceitos do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, regras do Senhor. Nada se repete com mais frequência do que isso. A palavra, as Escrituras, são de Deus e sobre Deus e para Deus. E Deus é o Supremo. Ele fala a verdade. Os estatutos do Senhor são verdadeiros e justos ao mesmo tempo. Versículo 9. E uma vez que é Deus quem fala a verdade que ele fala é a verdade suprema. Igreja, estes são 2 fundamentos absolutamente essenciais para o seu futuro. A glória de Deus como realidade suprema e a palavra de Deus como verdade suprema. Sem isso, você não será uma igreja verdadeira. Mas há um paradoxo aqui. Quando uma igreja abraça a glória de Deus e a palavra de Deus como um tesouro melhor do que o ouro e a doçura mais doce do que o mel, 2 coisas acontecem. A alegria transborda como o noivo saindo de sua tenda, e o humilde coração quebrantado abunda. Quanto mais claramente você vê a beleza e o valor da santidade de Deus, sua glória, e quanto mais profundamente você é perfurado pela palavra viva de Deus, mais feliz você será por causa dele e mais triste você ficará por causa de si mesmo. Quanto mais docemente você abraça a glória de Deus, mais intensamente você está ciente das impurezas em si mesmo. Em outras palavras, no final dos versículos 1 a 11, precisamos de um Redentor. É aí que Davi termina. Vamos ler o Salmo 19, 12 a 14. Quem pode discernir seus erros? Declare-me inocente de falhas ocultas. Afasta também o teu servo dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei irrepreensível e inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. A última palavra do Salmo, em hebraico e inglês, é redentor. A justificação pela fé era uma realidade no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo baseou seu ensino em Abraão. Essa realidade é o que Davi quer dizer quando diz no versículo 12: declara-me inocente das faltas ocultas.
As pessoas que não são inocentes na presença da glória de Deus precisam ser declaradas inocentes. Você faz, eu faço, mas para que Deus seja justo e ainda declare inocentes as pessoas culpadas, é necessário que haja um redentor, um tipo muito especial de redentor. Então, a palavra de Deus nos ensina em Romanos 3 que Deus apresentou Jesus Cristo como um redentor que satisfaz a justiça, porque Deus havia passado por cima de pecados anteriores como o de Davi, declarando o culpado inocente, e para que ele pudesse passar por cima de nossos pecados e nos declarar inocentes e nos afastar do pecado que leva à morte. Os sacrifícios do Antigo Testamento, os sacerdotes do Antigo Testamento e o parente redentor do Antigo Testamento não podiam fazê-lo. Precisamos de mais do que a glória de Deus na natureza e a palavra de Deus nas Escrituras. Precisamos de um redentor que seja uma união pessoal perfeita da glória de Deus e da palavra de Deus. E é isso que Jesus Cristo é. João 1,14 diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai." Portanto, há o terceiro pilar fundamental para a Igreja das Cidades. A primeira é que a realidade suprema é a glória de Deus. A segunda é que a verdade suprema é a palavra de Deus. E a terceira é a realidade suprema e a verdade suprema unidas no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Redentor. Portanto, a Igreja das Cidades, em seu 10º aniversário, declara isso aberta e alegremente. Somos edificados e nos regozijamos nos fundamentos da glória de Deus, da palavra de Deus e do Filho de Deus como um tesouro. Mais desejáveis são do que o ouro e mais doces do que o mel. Se essa mensagem tocou seu coração, se despertou algo aí dentro que você nem sabia que precisava, então não deixe que ela pare em você. Assine o canal e caminhe com a gente por trilhas de fé e profundidade. Curta este vídeo como quem diz: "Eu ouvi e fui tocado." E compartilhe com alguém que, assim como você, precisa lembrar que ainda existem verdades que sustentam e palavras que curam. Afinal, quando dividimos luz, ela não se apaga, ela se multiplica. Até a próxima mensagem. Que a graça te acompanhe.